Graça e paz. Boa noite, tudo bem com você? Hoje é o nosso culto de ensino da palavra e o Senhor, na sua bondade, hoje quer compartilhar conosco instruções que estão aqui disponíveis na sua palavra. E eu quero convidar você para, junto comigo, acompanhar a leitura de um texto que vai edificar a nossa vida. Vamos lá? Hoje a mensagem que o Senhor tem para nós está lá no livro de Judas. É um livro que fica antes de Apocalipse, né? Mas ele é um livro que só tem um capítulo e ele traz instruções maravilhosas para nós neste tempo, né? Para que nós possamos estar alerta acerca das coisas que estão acontecendo hoje na atualidade. Então, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Vamos lá? No capítulo 1, na verdade só tem um capítulo, no versículo 3, nós começamos com um título falando sobre o perigo dos falsos mestres. Vamos ler e entender. Ele diz assim: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação e compartilharmos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi concedida ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. E a condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Então, Judas está aqui advertindo os irmãos a respeito de algumas pessoas que se infiltraram no meio da igreja, no meio dos cristãos, com objetivos maldosos, perversos. Nós vamos continuar fazendo a leitura, que em seguida nós vamos contextualizar a situação e extrair algumas dicas práticas, tá bom? Então agora nós vamos lá para o versículo 8, que ele continua falando a respeito desse pessoal. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Lá no versículo 10, ele continua: Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. E então, no versículo 12, ele continua mencionando essas pessoas. Ele diz: Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. São como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pela raiz. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. E ele continua falando sobre esse pessoal lá no versículo 16. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Eles, no 19, continua, ele diz assim: Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito Santo. Ainda ele continua no 20. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Então essas são as instruções
poderosas que Judas escreveu aqui nessa carta. Você concorda comigo que é muito importante, é assim uma coisa primordial nesse momento nós olharmos para essas instruções para a gente aprender a como analisar as pessoas e entender, à luz da palavra, quem são as pessoas que hoje andam pregando. Você concorda comigo que hoje tem muitas vozes falando, todo mundo quer pregar, todo mundo quer falar de Jesus, todas as pessoas acham que são pregadores, são profetas, que estão falando da parte de Deus, e Judas escreveu para ajudar a gente a saber discernir quem é que está falando da parte do Espírito de Deus. Porque ele falou que são falsos profetas, são pessoas que estão no meio dos cristãos, e ele está escrevendo para que nós, os cristãos, saibamos discernir, saibamos diferenciar quais são as atitudes dessas pessoas que vão mostrar para a gente, né, que elas não são dignas da nossa confiança, ou até de andarmos junto com essas pessoas, de nos misturarmos com essas pessoas. Eu, amados, gostei demais dessas instruções, dessas dicas, e eu quero compartilhar com você, sabe por quê? Porque sempre houve, desde o início da igreja, o desejo, seja da parte de anjos, seja da parte de Deus. Eu falo de anjos porque até os principados estão lutando para que a igreja seja dividida, para que a igreja de Jesus Cristo ela não cumpra o seu papel. Então, sejam anjos ou sejam pessoas, homens, Deus sabe como lidar com os rebeldes. Mas Ele deu a nós, os cristãos, a responsabilidade de identificar quem são aqueles que estão no nosso meio, misturados, falando, pregando, anunciando coisas que, na verdade, podem até ser meias verdades. Elas podem vir misturadas. E somente uma pessoa madura espiritualmente é que vai conseguir identificar, discernir essas coisas que estão sendo anunciadas e não seguir as instruções. Olha o que Judas fala. Ele diz que tem pessoas que não era nem para a gente comer junto com elas. Ele diz que não era nem para a gente andar junto com essas pessoas. Para quê? Para que os pecados na vida dessas pessoas não possam nos contaminar. A Natália, então a gente vai se afastar de todo mundo? Não, existem pessoas que você vai, ele disse, existem alguns que você vai procurar salvar, tirar do engano, ajudar. Mas existem outras que vocês vão precisar se afastar. Então a gente precisa saber discernir. Como discernir? Essas instruções são maravilhosas e a gente pode pegar essas dicas e observar aqueles que estão junto de nós, que estão pregando, anunciando coisas que muitas vezes ferem o Espírito de Deus, ferem o Espírito, a palavra, ferem aquilo aqui dentro de nós, a verdade. E então eu quero junto com você fazer essa análise. Sabe, pegar essas dicas, anotar essas dicas para que a gente saiba observar com cuidado, analisar que tipo de pessoa eu tenho escutado, qual é a mensagem que eu devo dar crédito. Porque Jesus, ele nos ensinou que haveriam sim no final dos tempos falsos profetas, viriam pessoas, falsos cristos, e Cristo quer dizer o ungido. Viriam pessoas dizendo, eu sou ungido, escute a mim, pois eu sou ungido, eu represento Jesus. Mas nem todo espírito que fala, você tem que dar crédito. Não, você precisa analisar com muito cuidado, com muita cautela. Por quê? Para que você não seja arrastado, né? Para que você não seja iludido, para que eu e você não sejamos enganados, sabe? E possamos nos desviar do caminho da verdade. E eu anotei algumas instruções, algumas dicas para que nós possamos observar, analisar como é que a gente deve proceder. Os perversos, queridos, eles apelam aos desejos dos olhos, aos desejos da carne, às concupiscências da vida. Os falsos profetas, as pessoas que não têm compromisso com a verdade, eles dão alguns sinais.
eles dão algumas pistas, eles deixam um comportamento duvidoso que você não precisa. Eu e você não precisamos ser aquele que vai derrubar eles, mas a gente também não precisa seguir. Porque sabe, quem vai julgar essas pessoas é o próprio Deus. Eu já disse que Deus é especialista em lidar com o rebelde. Rebelde é toda pessoa que fica contra a verdade, que se coloca contra o projeto de Deus. Então, eles fingem amor. Essas pessoas, elas são especialistas em fingir. Eles fingem amor a Deus, eles parecem fazer boas obras, mas se for feito um exame minucioso, eles são infrutíferos. Você não vai ver fruto. Você se lembra que Jesus falou que Ele nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos fruto e que o nosso fruto permaneça para que outras pessoas possam se alimentar? Então, uma das coisas que nós já podemos observar nos falsos profetas, nos falsos mestres, aqueles que ensinam com eloquência, mas não é só por causa que eles são eloquentes que nós devemos dar crédito. O nosso critério é com a palavra de Deus. Eles estão falando da palavra de Deus, eles falam no mesmo espírito. Esse é o nosso critério para analisarmos se nós devemos dar ouvidos a essas pessoas. E você concorda que existem pessoas que pregam, mas eles não têm o menor compromisso em viver aquilo que prega? Que você vai na vida dele e você não encontra frutos tal qual aquela figueira que Jesus se reportou quando teve fome e foi lá buscar um fruto, o figo, e lá ele não encontrou nada. O que Jesus fez? Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse: nunca mais ninguém coma algum fruto de ti. Essas pessoas, esses indivíduos que andam pregando, anunciando e proclamando coisas que nem eles estão dispostos a viver, eles são falsos mestres, eles são falsos profetas que estão aí. E a Bíblia, ela deixou instruções para a gente saber analisar. Então nós não podemos ser enredados por todo o vento de doutrina. Porque nós precisamos buscar a verdade, nos apegar à verdade e jamais nos distanciar dessa verdade, porque aí sim nós estamos seguros nesse caminho. Os sábios, eles saberão identificar aquele cujo objetivo é ser Deus e não servir a Deus. Tem gente, querido, que quer ser Deus, Deus com letra minúscula. Quer ser um Deus, quer ser adorado, quer ser engrandecido, quer ser louvado, quer ser reconhecido, quer ser aplaudido, quer que tenha muitos likes, quer que seus trabalhos sejam assim, colocados aos quatro ventos, mas ele não quer servir a Deus. Sabe por quê? Qual a diferença? É que servir a Deus é Deus que vai dizer como é que quer que a gente viva, como é que a gente faça. É Deus que diz na sua palavra o que Ele espera de nós. Quando Deus nos dá uma tarefa para fazer aqui nessa terra, Ele é quem dá o norte, Ele é quem diz o que Ele espera de nós. E nós, como servos obedientes, dispostos a servir a Deus, a gente obedece. Mas eu não posso ser Deus, querer fazer do jeito que eu quero, do jeito que alimenta o meu ego, do jeito que me faz bem, que infla o meu ego. Então, olha como é fácil observar. Você precisa ficar atento a essas dicas. Eu achei muito importante a gente relacionar algumas dicas, algumas coisas práticas que nós podemos observar. As pessoas que a gente tem seguido, escutar o que elas estão falando, não é importante? Então, aqui diz que somente um coração extremamente espiritual é que vai saber discernir, né? Se você precisa seguir uma pessoa ou não. Como? Por aquilo que testifica no nosso espírito, pelos frutos que apresentam na vida dessa pessoa. Nós precisamos saber analisar para nós não sermos enredados, né, por todo o vento de doutrina, como nós dizemos. Então, somente as pessoas maduras, elas vão se envolver com essas pessoas amando o pecador, mas odiando o pecado na vida dela. Amando as pessoas, mas abominando o pecado. Então, é o seguinte, você se envolve com as pessoas que estão praticando isso, você ama as pessoas, mas você deixa claríssimo que aquela atitude de pecado
não pode permanecer. Você precisa instruir que ela precisa abandonar a vida de pecado. Eu não posso achar que é normal me relacionar com alguém que está afundado numa vida de pecado e gostar dessa pessoa e eu não instruir a ela que ela precisa largar aquela vida de pecado. Por quê? Porque senão eu vou estar ajudando essa pessoa a ir para o inferno. Porque se não houver alguém que traga uma dica para ela de que ela pode mudar aquela realidade, ela vai achar que está certa e vai continuar com aquela vida. E isso não vai dar muito certo, né? Então, eu preparei algumas dicas para a gente analisar. Esse texto de Judas nos chama para uma ação. Sabe, querido, a palavra de Deus, ela não é somente para nos encher de informação, mas é para nos dar norte de como nós devemos agir. Sabe, ação, verbo, palavra, tudo isso nos chama para ter algumas atitudes, algumas ações. E o livro de Judas, que você pode ler o capítulo todo, ele é muito bom, você pode anotar muitas dicas valiosas. Ele vai trazer algumas instruções práticas que nós podemos aplicar e você pode ajudar outras pessoas com isso. Olha que coisa interessante. Existem algumas ações que nós precisamos prestar atenção. Então, como fugir desse povo? Como me manter firme na verdade, que eu não quero me desviar dessa verdade? Olha o que nós podemos fazer. Lute com firmeza pela fé bíblica. Natália, a fé bíblica é o que está escrito na Bíblia. Sabe, se Deus deixasse para nós escolhermos a quem seguir, ele não diria que ele era o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, querido, Deus não disse, escolha um caminho para você seguir, escolha uma pessoa. Não, ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, você concorda que a Bíblia é o norte, é o caminho, é o veículo certo que nos leva até Deus? Então, lute com firmeza pela fé bíblica. Preserve o que está lá. Não aceite nenhuma forma de alteração da palavra. Nenhuma forma de alteração, de modificação. Não, mas a Bíblia está dizendo aqui assim, mas na verdade ela quer dizer aquilo fora da realidade. Não aceite, querido. A Bíblia, ela explica ela mesma. Se você não entender um versículo, você continua entendendo. Leia as cruzadas, tem referências cruzadas que vão explicar aquilo que você não entendeu. Não procure explicação fora da Bíblia, mas dentro da própria Bíblia, porque cada texto da Bíblia, ele traz dentro dela mesma uma explicação, tá bom? Outra dica muito importante, rejeite qualquer um que ensinar que a graça de Deus é a permissão para o pecado. Parece absurdo, mas eu já ouvi muita gente dizendo que agora na graça a gente pode tudo porque Jesus já pagou o preço pela nossa vida, ele já pagou e já fez tudo que a gente tinha que fazer, ele nos substituiu e portanto nós não precisamos, querido, isso é um equívoco das Escrituras. Isso tem levado muita gente para o caminho da perdição e nós não precisamos pegar isso. Então rejeite qualquer ensinamento que diga que a graça de Deus, ela é uma permissão para você pecar. Não, você peca e a graça vai nos perdoando. Não, querido, não faça isso. Outra coisa, compreenda que tal doutrina, ela é ímpia. Essa doutrina, se você ouvir, seja quem for, pregando, ensinando, propagando, pode ser na internet, pode ser na televisão, não aceite, não compartilhe, não divulgue, não deposite a sua confiança, nem deixe os seus ouvidos terem acesso àquela informação, porque aquilo ali corrompe. Aquilo ali vai trazer dúvida para mim e para você, e nós não devemos dar crédito a isso, dar ouvidos a isso. Uma outra regra, reconheça as marcas dos falsos mestres. Você precisa reconhecer. Como eu vou saber quem é o falso mestre e quem é o verdadeiro mestre? Se está todo mundo pregando, tem um monte de igreja, dentro das igrejas tem todo tipo de gente pregando. Pois é, Jesus deu a nós aqui na Bíblia a responsabilidade de separarmos, de conferirmos, de observarmos. E eu vou dar para você agora algumas dicas de como você pode observar a vida de uma pessoa.
Eu quero repetir que não é para você andar alardeando que fulano de tal e cicrano de tal é um falso profeta, é um falso mestre. Não. É para você não se contaminar, não deixar seguir, você não precisar seguir e nem receber os ensinos dessa pessoa. Porque elas estão aí pregando e nós não recebemos o papel de juiz, não é verdade? Nós recebemos um papel de servo, de obediência, de dispenseiros da graça de Deus. E é o próprio Deus quem vai julgar essas pessoas, tá bom? Mas você pode analisar a vida delas e olhar os frutos, né, que saem da vida dessa pessoa. Jesus disse que nós reconheceríamos a árvore pelos frutos. Então, repreenda e rejeite qualquer mestre que, primeiro, ele ensina coisas que não se pode aplicar. Você concorda comigo que Jesus, o nosso verdadeiro mestre, o nosso verdadeiro pastor, ele ensinou coisas práticas que a gente pode viver hoje na nossa vida. É tudo possível. Deus não pediria para a gente fazer uma coisa que a gente não tivesse condição de fazer. Não é verdade? Número 2. Rejeite qualquer líder que tem compromisso libertino. Que ele tem uma vida libertina, que para ele, eu posso viver do jeito que eu quero, fazer como eu quero, falar como eu quero, me posicionar como eu quero. Rejeite. Você pode repreender em amor essa pessoa. Irmão, a Bíblia não ensina isso, porque você vai estar fazendo o seu papel. Mas você não precisa ridicularizar essa pessoa, nem expor ela diante dos outros, porque assim você estaria cometendo erro. Terceiro, eu estou falando que repreenda e rejeite qualquer mestre que. Terceiro, fala com desrespeito sobre a autoridade. Qualquer mestre que fala com desrespeito às autoridades constituídas, você deve tomar muito cuidado. Pode ser pastor, pode ser quem for, querido. Mas ele não respeita uma autoridade constituída, tome muito cuidado. Rejeita a autoridade estabelecida. Pronto, ele tanto fala mal de pessoas em situação de autoridade, como ele também rejeita uma autoridade constituída. Muita gente diz, eu estou aqui, eu só obedeço a Deus, não obedeço a homens. Isso não é de Deus, porque Deus, o próprio Deus, disse e se agradou de Jesus, que se submeteu a homens, que reconheceu a autoridade e se submeteu à autoridade. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, toda pessoa investida de autoridade, ela está representando o próprio Deus. E quando você rejeita ou você age contra uma autoridade, você está indo contra aquele que o instituiu, que é o próprio Deus. Então, qualquer mestre que não se submete a lideranças, ele é alguém suspeito. É alguém que você deve tomar muito cuidado e se distanciar. Próximo, tome cuidado com o líder que está mais preocupado com o dinheiro do que o bem-estar daqueles que ele ministra. Se existe uma pessoa, um mestre, um pregador ou alguém em posição de influência que está mais preocupado com o dinheiro do que com as pessoas para as quais ele está ministrando, tome muito cuidado. Você precisa estar olhando para isso, para você não ter que seguir nem ouvir essa pessoa, para não se contaminar. Número 6, promete coisas que não pode e não faz, né? Promete coisas que não pode e que não faz. Por exemplo, eu nem posso, eu vou te prometer algo que eu não tenho como cumprir. E também eu não tenho palavra para fazer aquilo que eu te prometi. Não, pode deixar que eu garanto a você. Tome muito cuidado com gente que não tem palavra. Porque todo ministro de Deus, ele sabe que anda no temor, que só pode oferecer a uma pessoa aquilo que ele tem condições de cumprir. Amém? Outra coisa, muda constantemente sua mensagem. Sempre ensina alguma coisa nova. E aqui, querido, eu quero abrir um parênteses muito importante, que existem algumas pessoas que vivem atrás de revelação, vivem atrás de descoberta, de uma palavra nova, de algo novo. Mas só fala isso. Sabe, a Bíblia diz que é segurança para nós ouvir as mesmas mensagens. Por quê? Porque aquilo vai construindo em nós firmeza, sabe? Vai dando a gente um alimento sólido, uma solidez na nossa vida.
É segurança ouvir as mesmas coisas. Então, um líder ou um mestre que sempre tem algo novo, né, que muda, não, porque agora a onda é isso, porque agora a gente tem que descobrir assim, a gente tem que fazer assim porque está na moda. Isso é muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado com gente que está sempre inventando coisas novas. Não é que o novo não seja bom, você consegue me entender que você consegue inovar e se manter firme na palavra. Nós precisamos, agora estamos inovando muita coisa nessa era, nesse tempo, mas nós não perdemos o nosso foco, a nossa essência da palavra de Deus, tá bom? Outra característica, não mostra nenhum fruto resistente. O que é, Natália, esse fruto resistente? Pronto, se eu consigo frutificar na área da paciência e eu tenho que ser provado nessa área, porque coisas vão aparecer para testar a minha paciência, uma hora eu perco a paciência, eu chuto o balde, eu vou e apronto uma confusão e eu perco as estribeiras. Então ali não tem um fruto resistente. O fruto da paciência, o domínio próprio, né? O que mais? O amor, a alegria, a paz, todas aquelas características do fruto do Espírito. Então, se essa pessoa, esse falso mestre, ele é alguém que não fica, o seu fruto não tem resistência. Então, nós podemos observar essas características. Reclama e critica os outros. Existem mestres que usam um microfone, usam o poder de influência que eles têm, seja na rede social, seja na TV, seja num púlpito ou no ambiente onde ele está falando para aquela plateia, que ele aproveita aquela oportunidade só para falar mal dos outros. É uma pessoa que você precisa tomar cuidado, tá bom? É motivado por ganho pessoal. Às vezes ele está ali porque quer ganhar, porque quer construir um patrimônio, porque quer construir uma carreira, porque quer, enfim, ele tem uma meta pessoal e não um projeto estabelecido por Deus, uma visão que Deus deu para ele construir. Então essa pessoa a gente precisa tomar cuidado. Depois ele se autopromove. O que é se autopromover? É alguém que está falando de si mesmo. A palavra diz que se alguém dá testemunho de si mesmo, esse testemunho não é válido. Então a gente como servo de Deus, nós precisamos deixar que os outros nos promovam, que os outros reconheçam em nós as habilidades, né, que eles se espelhem em nós, que eles nos elogiem, mas que nós não precisamos nos promover. Ele sabia que eu sou isso, eu prego isso, já viajei em tantos lugares, já fiz isso, já fiz aquilo, quando eu oro as coisas acontecem, né? Tem gente que se autopromove, fica dizendo as coisas, muitas vezes as pessoas ouvem e dizem e percebem que nem é verdade. Então essa pessoa não é digna de confiança, tá bom? Outra coisa, ele agrada os outros quando é do seu interesse. Você concorda que a vida dessa pessoa, ela é duvidosa? Ela tem uma vida duvidosa, um testemunho duvidoso. Então censure, rejeite qualquer ministro que segue os próprios desejos, que prefere a divisão de qualquer maneira, que não evidencia nada sobre a vida e a dinâmica do Espírito Santo. Você procura o Espírito Santo na vida dessa pessoa, você não acha, você não vê dinâmica, você não vê o Espírito Santo agindo, constranger. Não, essa pessoa ela quer divisão, ela quer que as coisas aconteçam do jeito que ela acha. Então, querido, olha como a Bíblia nos encheu de orientações para a gente saber direcionar a nossa vida, a quem nós devemos dar crédito, a quem nós vamos ouvir. Então, cuidado com os falsos mestres. E essa mensagem ela é muito atual, é muito importante para hoje, onde nós estamos focados nas redes sociais e existem pessoas pregando de todo jeito. E agora você tem um filtro, agora você tem característica, você tem dicas de como você observar a vida de algumas pessoas, de alguns ministros, de alguns mestres, né, ditos mestres. E nós podemos tomar cuidado com isso. Então, o que é que você pode fazer para seguir a sua vida, o seu caminho? Ore continuamente. Ele fala lá em Judas, você vai ler o capítulo, você vai ver que ele disse, ore no Espírito, porque quando você ora no Espírito, você edifica você mesmo. Ore em línguas. É uma das formas de você se edificar, se fortalecer. E você não vai desanimar, você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina. O Espírito Santo vai estar forte, vibrando dentro de você e te ensinando o caminho certo.
Amém? Então, ore continuamente, ore no Espírito, leia a palavra de Deus, ajude as outras pessoas que estão por perto de você, advirta, exorte, ensine os outros, salve aqueles que você tem condições de salvar, né? Mostra o caminho da verdade. E assim nós vamos seguindo. E você precisa confiar, por último, confiar na capacidade de Deus de levar você são e salvo até a sua presença. Porque é para isso que o Espírito Santo veio, habitar junto conosco, para nos ajudar nessa caminhada e nos levar sãos e salvos até a presença do nosso Pai, até a presença de Deus. Então, querido, que essa mensagem possa fortalecer a sua vida na fé, porque num ambiente onde todo mundo está falando, você não sabe quem está certo, quem está errado, você precisa ter critérios de análise, você precisa ter alguns critérios para entender quem eu vou ouvir e quem eu não vou ouvir, tá bom? Que em nome de Jesus essa mensagem possa fortalecer a vida, a sua vida, e possa edificar a vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Amém.